E nós temos agora aqui o vereador Gustavo Peta, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campinas. Vereador, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, todos os trabalhadores aí, jornalistas da Rádio Bandeirantes, um cumprimento especial também aos ouvintes e também as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Bom dia. Bom dia. E aí, Rose? Vamos lá. O senhor é presidente da Comissão de Educação e a gente está aí vivendo um debate intenso no Brasil em relação à volta às aulas, né? Campinas mesmo essa semana houve uma pressão por parte principalmente das escolas privadas para que houvesse o retorno das aulas após o governador ter decretado no último sábado que educação básica é uma atividade essencial. E ontem, inclusive, o Rocieli, que é o Soares, que é o secretário estadual de Educação, ele voltou a falar que é uma atividade essencial, que nós concordamos que é essencial, né? E que incentivando, inclusive, que as escolas pudessem, quem pudesse voltar, prestar o auxílio para o aluno, que voltasse. A minha pergunta para o senhor o que o senhor acha desse debate? As escolas devem reabrir ou não? Como que é essa questão para os professores, para os alunos? Porque o que nós vimos aqui em Campinas foi que quando voltaram as aulas, nós tivemos muitos casos de surtos, tivemos uma professora que morreu numa escola privada. Qual que é a segurança nesse momento que é mais importante? Como que o senhor vê isso? Olha, Rose, eu acho que primeiro é um tema realmente muito complexo, né? É um tema difícil. Eu acho que a pandemia mostrou o quanto é importante, né, a educação presencial. Teve um momento que se discutiu até assim, a educação pode ser substituída pelos meios eletrônicos, e eu acho que a pandemia mostrou que a atividade presencial na educação ela é imprescindível, ela é fundamental para a formação das crianças, dos jovens. Acontece que nós estamos vivendo uma tragédia humanitária sem precedentes, né? E nós estamos vivendo o pior momento dessa tragédia, que é a pandemia, né? E como ela afetou o Brasil diante de uma resposta, na minha visão, muito irresponsável do governo federal. Então, o que acontece? O ano passado foi um ano seguinte, ninguém sabia ao certo se a escola era um ambiente seguro ou não. Então, alguns países retomaram atividades presenciais, outros não. O Brasil, majoritariamente, não retomou. Quando chegou no final do ano, alguns estudos científicos disseram que a escola, em ambientes normais, não de alta, grande transmissão, etc., poderia ser um ambiente seguro. Haviam estudos científicos nesse sentido. Isso que deu base, inclusive, para o retorno às aulas presenciais na rede estadual e na rede particular. E havia uma discussão sobre o retorno na rede municipal, inclusive já uma programação. O que acontece? Houve fatos supervenientes. O primeiro, as novas variantes, mais transmissíveis e atingindo também jovens e pessoas mais novas. E segundo, a situação que nós chegamos, de ocupação total dos leitos, de grande nível de transmissão, de muita letalidade. Então, o retorno se mostrou precoce aqui na cidade, inclusive. Nós tivemos, inclusive, vítimas fatais por conta disso. Então, o que acontece? Nós fizemos um debate em fevereiro sobre o tema. No debate, o Ministério Público, inclusive, se apresentou naquele momento favorável ao retorno. O secretário municipal de Educação defendeu o retorno. Ocorreram muitas críticas a esse retorno, muitas associações, entidades questionaram. E a decisão depois foi o adiamento do retorno, e que na minha visão é correta. Nós estamos numa situação, gente, de mais de 170 pessoas esperando a oportunidade de poder entrar em uma UTI, em um tratamento no hospital, 100% de ocupação dos leitos. Não é momento de discutir o retorno. Ninguém aqui nega o prejuízo causado com a ausência das atividades presenciais, do ponto de vista da saúde mental das crianças e dos adolescentes, do ponto de vista da vulnerabilidade das crianças, das famílias que mais precisam, mais pobres da cidade, ninguém nega. Mas agora a discussão não está no âmbito da educação. Na minha visão, Rose e Zezé, a discussão está no âmbito da saúde. É uma decisão mais sanitária do que educacional, né? Então eu vejo, por exemplo, o secretário estadual de Educação defender de maneira muito contundente o retorno,
mas o próprio secretário estadual de saúde é contrário ao retorno. Então, eu acho que nós devemos ouvir mais o secretário de saúde nesse momento do que o secretário de educação. É uma decisão que precisa ser baseada mais nesses índices, nesse acompanhamento, e o momento agora é um momento terrível. Eu não acho que haja condições do retorno às atividades presenciais nesse momento. O promotor, doutor Rodrigo, ele esteve na reunião segunda-feira e ele defendeu a continuidade da suspensão das aulas nesta última reunião, justamente por conta de tudo isso que você falou, que foi a mudança do cenário da pandemia aqui em Campinas, né? Vai lá, Zezé. Ontem eu falei exatamente isso, né? Porque eu acho que se a gente até agora se guiou aí pelas autoridades sanitárias, inclusive para fazer esse programa e dando preferência absoluta ao que eles dizem para formar a nossa opinião, não seria diferente em relação à questão educacional, embora eu ache que sempre quando a gente fala em educação, o foco, para mim, é a criança, não é nunca o professor. Eu acho que o professor, ele é assim, e ele tem que saber que ele está numa atividade essencial, né? Assim como o médico sabe que ele está numa atividade essencial para a sociedade, e policial também sabe disso, né? Mas isso posto, eu queria perguntar para você, assim, como, se já existe algum trabalho de como melhorar quando a situação chegar o mais perto que der do normal, essa disparidade de aprendizagem que a gente já começa a enxergar entre as nossas crianças da rede pública e as redes privadas, sabe? Como é que vai ser isso? Olha, Zezé, você tocou num ponto que é o que realmente mais preocupa, né? Porque a pandemia, ela acaba ampliando, vamos dizer assim, essa desigualdade que já existia, né? É evidente que há diferenças, né, na rede pública também. A nossa rede municipal, por exemplo, que só vai até o ensino fundamental, ela é muito boa, né? Lógico, tem os seus problemas, mas ela, em relação, por exemplo, à rede estadual, ela é melhor, porque os professores são mais valorizados, há uma política de formação permanente desses professores, então ela é uma rede qualificada. A rede estadual tem mais problemas, né? Mas a diferença sempre existiu. Agora, essa diferença aumentou, você tem toda a razão, porque os meios de acesso às atividades remotas são diferentes. Por mais que tenha ocorrido algum esforço das autoridades públicas, na minha opinião, inclusive, incompletos, né? Mas, por mais que tenha ocorrido, boa parte das crianças estão excluídas das atividades remotas. Então, você tem razão. Acho que o grande desafio, ontem nós ficamos mais de 3 horas numa audiência pública com o secretário de Educação, na Comissão de Educação. E esse tema foi tratado, porque haverá de ter um esforço grande por parte das escolas públicas nesse retorno, né, de atenuar, de diminuir essas diferenças. Então, eu acho que tem que ter uma força-tarefa. As escolas precisam se preparar para isso, porque realmente uma parte dessas crianças e adolescentes ficaram totalmente excluídas, ou porque não têm acesso aos meios eletrônicos, ou porque a evasão, se a evasão já ocorre com a atividade presencial, imagine na atividade remota. Então, ou também porque uma parte é tão vulnerável que muitas vezes não tem nem ambiente dentro de casa para conseguir se concentrar para os estudos remotos, né? Então, é uma situação muito difícil mesmo, preocupa. Eu acho que nós temos que passar essa fase que nós estamos vivendo, que é a pior fase da pandemia, para, num segundo momento, em que as coisas, e a gente crê que a gente vai chegar nesse momento, para voltar a discutir as condições do retorno, né? A gente espera também que a decisão de priorizar a vacinação para os trabalhadores da educação seja levada adiante, porque tudo isso pode criar condições melhores no futuro próximo para discutir esse retorno. Então, mas eu estava pensando, né, ontem em relação a esse
a essa antecipação da vacinação para o pessoal da rede de educação. Aliás, uma informação pessoal, foi decidido que forças de segurança, determinados segmentos dessas forças de segurança terão prioridade e serão vacinados antes das pessoas com comorbidade. Isso foi decidido ontem pelo Ministério da Saúde, tá? Só uma informação. Agora, voltando à história. A gente tem aí essa variante. Essa não, Deus sabe quantas variantes vão surgir até o próximo mês, porque tá uma loucura. E agora, como você disse, elas são variantes que têm atingido os jovens, adolescentes. Então, qual, na tua opinião, vai ser a eficácia de se vacinar, por exemplo, o professor, se por um acaso essa transmissão aumenta entre jovens e crianças, a função das variantes? Olha, Zezé, essas são as perguntas que a gente fica tentando, né, encontrar respostas, mas o drama é tão grande que nem os cientistas ainda possuem, né? Eu vi ontem que saiu uma pesquisa muito importante nos Estados Unidos de uma vacina já para adolescentes de 15 a 17 anos. Teria já a eficácia de 100%. A gente espera que isso realmente se confirme e que possa ser democratizada, né, pelo mundo afora e aqui no Brasil. Mas Pfizer. A vacina da Pfizer, 100% eficaz. 100% eficaz. Então, assim, esse é o drama que nós estamos vivendo. Eu acho que esse momento não é possível o retorno. Acredito que no dia 12, né, porque a decisão aqui do município, e o município tem autonomia, é importante reafirmar isso, o secretário Peter Panuto tem razão, porque o decreto do governador fala da educação como essencial, mas fala que, de maneira fundamentada, os prefeitos podem decidir o momento do retorno da atividade presencial de acordo com a realidade local, né? Que tem muita gente dizendo assim, não, agora o prefeito não pode impedir o retorno das atividades presenciais na educação. Não é fato. Quem ler atentamente o decreto vai observar isso. Então, eu acho que não é possível, acho que dificilmente será possível no dia 12, né, diante da situação, dia 12 já está aí, né, e acho que nós teremos que esperar as autoridades de saúde identificarem esse momento adequado. Agora, essas condicionantes que você falou, Zezé, tem razão, as autoridades não têm que medir isso, né? Porque no momento atual, por mais que hajam muitos prejuízos, e a gente considera que os prejuízos são verdadeiros, tanto em relação às crianças e adolescentes fora da sala de aula, como também da atividade econômica privada na educação, nós sabemos que tem muitos grupos, principalmente os menores, sofrendo muito para sobreviver, mas a prioridade não tem como não ser a vida das pessoas, né? Ontem eu vi uma declaração do prefeito de Mongaguá, que foi muito impactante, né? Porque ele é um comerciante, filho de comerciante, né? Família de comerciante, sofreu muito e sofre, né, com as necessidades do distanciamento social, mas aquela declaração impactante, né? Porque ao perder o irmão, o pai, ele disse, olha, o que eu mais queria, né, dizer para o meu pai, para o meu irmão agora, é que o negócio dele ia ter que estar fechado e que acho que a gente faliu, né, que a gente quebrou. E era a melhor notícia que eu poderia dar diante do que aconteceu com a minha família. Então é uma realidade difícil, mas não tem como não ter prioridade nesse momento em torno da questão da vida e da saúde. Agora, vereador, o senhor acha que a rede, eu sei que a rede municipal, a estadual é um pouco mais distante, mas talvez as duas redes, a rede pública, ela tem condições de atender a essa demanda para poder diminuir os prejuízos que esses alunos estão sofrendo diante de todas as carências que nós temos? Como que o senhor tem falado aí com os diretores de escola, com os coordenadores pedagógicos? Será possível avançar para poder não causar ainda mais prejuízo para essas crianças? E agora eu estou falando do cognitivo, eu não estou nem falando de saúde mental quando essas aulas voltarem, porque a gente tem tantas deficiências na escola pública que eu fico com a impressão de que esses prejuízos, eles são quase que irreversíveis. Olha, Rose, eu
temo ter que concordar com você. Eu acho muito difícil, infelizmente, né? A gente tem que, lógico, mobilizar aí os professores, os gestores, pressionar a Secretaria de Educação a tomar medidas, mas eu acho que a nossa rede estadual é uma rede muito frágil, já nas atividades presenciais, né? E eu vou dizer para você, quando falam sobre retorno seguro, o MPT e o MP estadual fizeram um trabalho muito interessante nas escolas municipais e apontaram diversas necessidades de mudança para o retorno seguro. Mas não fizeram da rede estadual, junto com a Devisa, porque não tiveram perna. A Devisa acho que não teve perna para fazer na rede estadual e nem na rede privada. Se fizessem na rede estadual e na rede privada, a gente teria com certeza uma necessidade muito maior, né, de mudança. Isso falando sobre o retorno seguro. Mas sobre o que você falou, Rose, atividade cognitiva, o retorno, a gente teme muito. O que a gente tem que fazer é realmente reforçar a pressão, a fiscalização sobre a rede estadual também, apesar de não ser uma atribuição da Câmara, mas enquanto movimento político, para que as condições sejam minimamente dadas. Mas há alguns prejuízos que dificilmente serão superados, né? Acho que só... Acho que ele caiu. Acho que travou ou caiu. Assim, o que mais me assusta é o seguinte, a educação de São Paulo, sem dúvida, ela é frágil, mas a gente está falando de uma das melhores educações do país, né? Então, imagina como são os outros estados. Meu Deus do céu. Olha, eu conheço uma pessoa que chegou da Bahia, assim, eu estou vendo agora uma psicopedagoga, está na 7ª série, para a gente poder avaliar realmente com o conteúdo que essa criança tem, que esse adolescente tem, em que série isso corresponde. Ele não consegue ler texto e entender texto. E assim, chegou então, foi para a 7ª série aqui em Sumaré, e assim, é um drama familiar imenso, porque ele não entende o que a professora está dizendo, ele não entende o enunciado das questões, entendeu? Na 7ª série. Então, e essa escola, e essa história de ser remoto, se a coisa já estava feia, agora sim é um drama imenso, gente. É um drama imenso. É verdade, Zezé. Eu voltei, gente, tá tudo bem? Tudo jóia, vamos lá. Tá bom. Mas, Zezé, você tem razão, sabe? E o que acontece muitas vezes é que a gente fica dependendo de superações pessoais, né? De histórias bonitas que a gente sempre tem que valorizar. Essa semana mesmo a gente teve aí uma estudante de Paulínia, né, da escola pública, que conseguiu passar no vestibular de medicina da USP e da Unicamp, né? Depois de estudar aí durante 4 anos, tudo. Conseguiu, ela é filha de diarista, de cobrador de ônibus, mas são histórias muito isoladas, né? São histórias excepcionais. O problema é que o sistema não permite que, de fato, a grande maioria tenha oportunidades iguais ou mais próximas daqueles que acabam tendo a oportunidade de estudar numa escola particular, né? O que acontece é que muitas vezes o melhor caminho para quem está na escola pública é conseguir acessar o ensino médio público das escolas técnicas. Aí sim você tem ali uma oferta de qualidade boa e acaba permitindo chegar numa universidade melhor, né? Mas é o drama que a gente está vivendo, e você tem razão. Se em São Paulo a situação é essa, em muitos outros estados a situação é ainda pior. Vereador, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de política, né? Como que está aí, qual que é a tua avaliação, se já é possível fazer uma avaliação do governo Dário, que eu acho que está muito recente, só tem Covid por enquanto, né? Não dá para se falar ainda muito, e o papel da oposição, como que vai ser o teu papel, porque mesmo você sendo oposição, você sempre teve uma oposição, eu vou dizer, não raivosa, mas ela mais programática e dependendo do projeto que você se posiciona, né? Como que vai ser o teu papel aí de oposição?
Olha, Rose, eu acho assim, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária tão grande, né? Acho que todas as pessoas estão aí sofrendo muito, né? Com perda de amigos, de pessoas próximas. E na minha visão, essa tragédia que é global, no Brasil ela tem proporções ainda maiores. E o principal responsável por isso é o presidente da República, né? E o seu governo, porque sabotou desde o início todas as medidas preventivas, não preparou o Brasil no mercado internacional para a compra dos imunizantes, demitiu ministros da saúde que tinham minimamente uma postura de defesa do SUS, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o governo Dário, eu tenho críticas, né? Mas diante dessa tragédia que nós estamos vivendo, tem tido uma postura equilibrada em relação a alguns aspectos da pandemia. Eu vou continuar sendo um vereador de oposição programática, não componho a base do governo e não quero compor, porque acho que o meu papel, eu fui eleito para cumprir essa função e estou muito convicto disso, mas nós temos então que ter uma postura equilibrada, né? O que eu acho? Eu acho que algumas medidas de distanciamento social poderiam ter sido mais aprofundadas nesse começo, né? Medidas um pouco mais fortes, né? Acho que o governo Dário não fez por conta de pressão política e pressão de setores econômicos, né? Mas eu acho que teria que ter sido feito. Acho que tecnicamente e politicamente era necessário fazer, por exemplo, uma política mais forte de restrição de distanciamento social. E acho que, apesar das dificuldades orçamentárias, é preciso ampliar as medidas de proteção social, né? Eu acho que são essas duas coisas que eu coloco como críticas ao atual governo. Acho que tem que ampliar um pouco mais as medidas de distanciamento e fortalecer as medidas de proteção social. É um problema mais, inclusive, de intensidade, né? E de decisão política, evidentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu elogio, né? Eu elogio o fato de não ter sido, por exemplo, uma coisa que é no ambiente da Câmara que a gente está vivendo, de ter sido muito forte e contundente contra esse negacionismo absurdo, né, de defesa de tratamento precoce, como alguns vereadores na Câmara têm feito, né? É um absurdo por quê? Porque não tem comprovação científica e pior, tem efeito colateral gravíssimo, como os médicos estão dizendo no HC da Unicamp e em outros lugares, né? Então, eu posso dizer aqui, até porque são propagandas públicas, né? O vereador Marcelo Silva, o vereador Nelson Rose e o vereador Major Jaime e outros vereadores têm defendido isso abertamente, né? Contrariando, inclusive, todos os órgãos de saúde da cidade, do país e do mundo, né? Então, e o secretário de Saúde foi firme em dizer que em Campinas não haverá prescrição no Sistema Único de Saúde em relação ao tratamento precoce. Então, são medidas importantes, mas, como eu disse no começo, acho que falta aprofundar as medidas de distanciamento e gerar mais medidas de proteção social àqueles prejudicados diretamente por conta da necessidade do distanciamento e da quarentena. Vereador. Mas como você falou, Rose, ainda está no começo, né? Tá, deixa eu só dar uma informação que acabou de chegar. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia acabou de confirmar a morte do prefeito Ângelo Perugini por Covid-19. O óbito ocorreu agora, às 10h15 da manhã, né, desta quinta-feira, e ele estava internado desde o dia 1 de fevereiro, foi internado no Hospital Samaritano com sintomas leves, depois ele piorou e acabou indo para São Paulo e veio falecer agora. Deixar aqui ao vivo nossos sentimentos, né, aos familiares, amigos próximos. Conheci muito o Perugini, tive muita proximidade com ele, né? Quando assumi alguns mandatos aqui, de estadual, de federal, a gente sempre conversava bastante. Era uma pessoa muito querida, né, na cidade, e é mais uma vítima aí da tragédia que a gente está vivendo, né? Ai, coitado, porque todo mundo perde, né, mas, assim, acho que ele
jamais passou pela cabeça dele. Um bom político. Eu falei aqui no início do programa, assim, né? Se a gente tivesse mais Perugini, acho que a nossa política seria uma coisa para a gente ter mais orgulho dela. Mas, Peta, nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Leão. Ele quer saber por que você votou contra a reestruturação dos cargos comissionados. Olha, eu votei contra pelo seguinte, eu recebi um documento muito bem fundamentado da Associação dos Procuradores do município, apontando problemas relacionados ao projeto. Em que sentido? Vocês sabem que esse projeto é uma tentativa de, vamos dizer assim, de responder a uma ação judicial que foi feita no ano passado e que, inclusive, levou à cassação do prefeito Jonas, que depois conseguiu recorrer através de liminar, por conta de cargos em comissão excessivos e também não tão bem fundamentados. Eu tenho uma postura muito clara. Eu considero que existe os cargos de confiança, os cargos em comissão, são importantes para uma gestão, mas eles precisam ser muito bem fundamentados. Você não pode ocupar em cargos tipicamente de concurso público, cargos que a gente chama, né, cargos de carreira, por pessoas... porque o cargo comissionado ele tem que ter excepcionalidade, ele tem que ser de confiança, ele tem que ser para conduzir a gestão. E você não pode ocupar essas pessoas em cargos que tipicamente devem ser ocupados a partir de concursos públicos. E isso o Ministério Público deixou muito claro na ação. E eu acho que a proposta que o prefeito Dário enviou não responde claramente isso. Acho que isso será novamente alvo de questionamento por parte do Ministério Público e deve novamente ser cassado. Essa é a minha visão, por conta da jurisprudência que existe hoje no TJ. Então, eu até disse ao líder do governo que era preciso ter uma discussão um pouquinho mais aprofundada, que era preciso rever alguns aspectos do ponto de vista legal, né? Eu acho que a intensidade poderia ser maior também, daria para cortar um pouco mais, mas de qualquer forma haviam esses problemas de legalidade, por isso que eu votei contrário. Ok. É isso. Hoje, não, isso. Tá tranquilo. Então tá bom. Eu quero agradecer muito aqui a participação do vereador Gustavo Peta, PCdoB, aqui no Bastidores. Ai, peraí, posso perguntar uma questão? Antes, agora lembrei. A gente está falando de política, para o ano que vem, como que você está vendo aí o cenário político nacional? Você acha que nós teremos aí uma ampla aliança de esquerda para ir contra o bolsonarismo? Acho que vai ter um candidato de centro. Qual que é a tua avaliação? Olha, Rose, eu acho assim, primeiro que a decisão do STF de devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula mudou completamente o cenário, né? O cenário era o cenário passou a ser outro. Eu acho que até a carta ontem de possíveis candidatos a presidente do centro, né, vamos dizer assim, da centro-esquerda, centro-direita, é uma reação a isso também. Por quê? Porque a candidatura do ex-presidente Lula, ela é uma candidatura muito forte. Não estou dizendo que vai vencer a eleição, mas é uma candidatura favorita a chegar no segundo turno. Assim como a candidatura, por incrível que pareça, eu até fico impressionado com a resiliência, né, dos 30%, assim como a candidatura do atual presidente da República. Então, o que eu acho? Eu acho que o primeiro turno tende a, com a candidatura do Lula, a pulverizar menos. Porque as candidaturas mais de centro obrigatoriamente terão que se juntar mais para ter competitividade. Sem o Lula, qual era, na minha visão, o cenário? Todo mundo vai lançar o seu projeto no primeiro turno e no segundo turno vai todo mundo, assim eu esperava, não sei se isso acontecer, mas era a minha expectativa, se forma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Okay. Com quem chegar no segundo turno. Com o Lula, eu acho que vai mudar um pouco. Eu acho que tende a ter uma aglutinação maior no centro. Não sei se total, acho que é impossível ser total, porque tem algumas candidaturas que são muito conflitantes, né? O plano econômico do Ciro Gomes com o plano econômico do Amoedo, não tem como juntar, é uma coisa totalmente oposta, né? É até mais conflitante do que o plano econômico do Lula e do Amoedo.
né? Então, para dar um exemplo, né? Mas eu acho que tem uma tendência a pulverizar menos, porque para se tornar mais competitivo, né? Tem o Lula, pulverizaria mais e se construiria aí pontes para uma aliança maior no segundo turno. Mas acho que, vamos dizer a verdade, muita coisa vai acontecer ainda, né? O cenário é de total indefinição, né? Acho que quem quiser prever alguma coisa agora vai estar falando da boca para fora, né? Até lá muita coisa vai ocorrer e a gente espera, assim, para terminar, qual é a minha visão política? Que, tudo bem, pode ter diferenças no primeiro turno, mas que haja pontes claras para uma aliança grande no segundo turno para derrotar o bolsonarismo, né? Por mais que a gente tenha diferenças, eu acho que há muito mais semelhanças em posturas relacionadas à defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, entre candidaturas desse campo para fazer frente a esse projeto que está destruindo o país, destruindo as políticas públicas, ameaçando a democracia, transformando a pandemia no Brasil no pior país que respondeu à pandemia, né? Eu estava vendo os números de ontem, de anteontem, o Brasil teve mais mortes do que os 10 países seguintes em número de mortes, os 10 principais países. Então, assim, é injustificável você não colocar como responsabilidade o governo central, né? E aí usar fake news para dizer que a decisão do STF transferiu a responsabilidade para os governos e municípios. Mentira! A decisão do STF referendou a Constituição e isso é uma atividade competente aos 3 entes da federação. Então, é tanta coisa. Aliás, só uma última coisa, Rose Zezé, para fazer aqui um desagravo ao nosso querido e saudoso agora prefeito Perugini. Eu recebi essa semana várias fake news, né? Uma delas dizia que o Perugini já estava morto há mais de 40 dias e que a sua morte não teria sido anunciada porque era preciso superar 90 dias para o vice-prefeito assumir a prefeitura. Deus. E que a morte seria anunciada, então, em abril. Então, assim, isso espalhou em Hortolândia. É uma mentira, né? Porque o vice-prefeito assume independente dos 90 dias. Isso está na Constituição e é só ver Goiânia, né? Goiânia, o vice-prefeito já assumiu logo no começo e é o prefeito. Não tem que ter necessidade de novas eleições. Mas é a típica coisa que a gente está vivendo nesses dias aí e a gente tem que enfrentar com força para poder superar. Verdade. Pós-verdades. Bom, muito obrigada, Gustavo Peta, pela entrevista aqui no Bastidores do Poder. Vamos nos encontrar outras vezes. E feliz Páscoa. Agradeço, Zezé, agradeço, Rose. Feliz aí Semana Santa, né? Sexta Sem Santa. almoço, família, hein, gente? Sem almoço, família. Todo mundo só no seu familiar. Só no Só. Um abraço, Peta. Obrigada, viu? Um abraço, viu?